O que é a revelação cristã? A revelação cristã é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Sim. O que é a revelação judaica? Tá certo? É o encontro de Moisés com Deus no Alto Monte Sinai. Eles são acontecimentos especificamente diferentes. Não é que aqui teve um sujeito que recebeu uma revelação e ali teve outro que recebeu a revelação. Não, no cristianismo ninguém recebeu a revelação. Tá entendendo? Não foi a mensagem divina transmitida a alguém. Não foi isso. O remetente veio diretamente, né? Foi, vamos dizer, a manifestação de um conjunto de possibilidades divinas encarnada num indivíduo, no ser humano real. Quer dizer, e o que ele, vamos dizer, o essencial ali não é a mensagem dele, não são as palavras dele, mas é a realidade da vida dele. Está compreendendo? Sim. As palavras que nós temos registradas de Jesus Cristo são apenas uma migalha perto de tudo que ele falou. Tá certo? Então, o que interessa é realmente a pessoa dele, a presença real dele, né? Digo, a doutrina cristã é um negócio que só começou a existir muito tempo depois. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é uma sequência de fatos que aconteceram, dos quais os intérpretes posteriores vão gradativamente extraindo com maior ou menor felicidade uma doutrina. A formação da doutrina cristã ainda não terminou. Ela vem ao longo de discussões que aparecem sobretudo nos concílios, não é isso? E que ainda não terminou de ser formulada. Então, você não pode dizer que existia uma doutrina cristã originária. Não havia doutrina nenhuma. Você tinha ali a pessoa real do Cristo presente, atuando. Como é que você transforma uma história verdadeira, quer dizer, uma biografia, né, miraculosa, numa doutrina? Você está entendendo? É tão difícil você extrair uma doutrina da vida do Cristo, como é difícil você extrair uma doutrina da sua própria vida. Transforma a sua vida numa doutrina. O que é que a sua vida afirma, o que é que ela nega? E, bom, essa transposição não é impossível, mas ela é bastante difícil, tá certo? Então, se fosse defender de uma doutrina cristã, só começaria a existir cristãos depois de alguns milênios, entendeu? O cristianismo não é a doutrina, quer dizer, é a presença de um indivíduo que é o Verbo de Deus encarnado e no qual tudo depende da atitude que você tenha perante este indivíduo, perante este homem. Ou seja, quando se diz a fé, né? O sujeito que interpreta a fé no sentido de crença é um idiota completo, tá certo? A pessoa como Kant, por exemplo, jamais entendeu o que é cristianismo. Aliás, a maior parte das pessoas que discute isso, sobretudo jornalista, professor universitário, devia tudo voltar para ali na infância, porque crer ou não crer numa doutrina subentende que a doutrina exista. Sim. Como não existia doutrina nenhuma, não havia no que crer, tá certo? Então, quando se fala de fé, é a confiança que as pessoas tinham no indivíduo. Exato. Tá certo? Quer dizer, não é uma atitude doutrinal de crer ou não crer numa doutrina, aceitar, acreditar ou não acreditar. Não, é confiar ou não confiar. Quer dizer, a fé como crença já é um sentido muito degradado e posterior da palavra. Tá certo? Como é o único que as pessoas conhecem, porque só tomaram conhecimento do cristianismo através do seu reflexo na cultura de massas, tá certo? E não tem a menor ideia do que tenha sido a experiência originária, não tem um pouco de imaginação para conceber, né, o que teria sido o cristianismo antes de existir a doutrina cristã. Então, eles pegam o seu próprio erro de ótica, a sua própria ilusão de ótica e colocam a fé como crença e imaginam até que existem várias doutrinas e que existem várias fés, conforme o sujeito acredite na doutrina cristã, acredite na doutrina islâmica, etc. Tudo isso é de uma vulgaridade e de uma estupidez fora do comum. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso islâmico, sim, aí existe uma doutrina desde o começo. Por quê? O que é a revelação islâmica? É um conjunto de preceitos que teria sido ditado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Mohammed, ou Maomé, como se diz no Ocidente. E ele sai pregando essa doutrina. E as pessoas aí sim podem acreditar na doutrina ou não. Quer dizer, não se trata apenas de confiar naquele indivíduo, mas de aceitar a doutrina ou não. Certo. Você está entendendo? Por exemplo, você pode confiar em Maomé, que a gente confiava nele, que achava ele um bom sujeito, uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, mas não aceitava a doutrina. Agora, no cristianismo, não. Quando, né, o sujeito doente diz para o Cristo: você pode me curar, né, eu não posso me curar, a medicina não pode me curar, mas você pode. Ele está manifestando a sua confiança no poder de Cristo, não a crença numa doutrina. Ele pode ignorar a doutrina totalmente, tá entendendo? Então, à medida que os séculos passam,
em que se forma, então, toda a estrutura do clero, e se expande, consolida institucionalmente, aos poucos vão tirando daí uma doutrina. Mas não se pode dizer que quando Jesus falava de Deus como sendo Pai e nós filhos, não seria isso a semente de uma doutrina que a pessoa poderia até confiar nele, mas não aceitar isso? Não, peraí, se o indivíduo acredita, confia em que aquele indivíduo é quem ele diz que é, tá certo? Você já é cristão automaticamente. Não depende de você aceitar uma doutrina. Uhum. Uma coisa é você dizer, olha, existe o Filho de Deus, que não sei o quê, isso é uma doutrina. Uhum. Outra coisa é ele chegar na sua frente e dizer, eu sou Filho de Deus e eu posso curar. Você está entendendo? No primeiro caso, você está aceitando uma doutrina. No segundo, você está confiando numa pessoa. Se você confiou nessa pessoa, você é cristão. Se você aceitou a doutrina, mas não confia na pessoa, você não é cristão. Ainda que você pense que é. Isso quer dizer que você pode ser muito bom cristão conhecendo a doutrina muito imperfeitamente. O cristianismo, na sua essência, não pode evoluir por quê? Porque ele está completo na vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida, paixão e morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está todo o cristianismo. Mas enquanto doutrina, ele não só pode evoluir, como ele evolui. Por quê? Porque as sucessivas interpretações, elas vão melhorando. Às vezes elas pioram também, você está entendendo? Olavo, por que, por exemplo, que a igreja não aceita o Swedenborg, por exemplo? Ou aceita, não sei, né? A igreja católica. Porque mas tem igreja swedenborgiana. Mas é muito difícil você aceitar ou rejeitar o Swedenborg, está entendendo? Porque a obra do Swedenborg é imensa, tá certo? E abrange uma sucessão de visões que ele teve do céu e do inferno, que não dá para você dizer nem que sim, nem que não. Né? Quer dizer, depende, daquilo ali pode ser aceito até, sei lá, como uma revelação pessoal, uma coisa assim, mas como doutrina é quase impossível, né? A Bíblia está fechada, ela não aceita mais nenhuma atualização ali? Pelo menos a cristã, né? Não, a Bíblia não vai ter acréscimo mais. Nem tem por que ter. Por exemplo, jamais aceitaria um livro do Swedenborg ali. Não, mas isso não teria pé nem cabeça, porque a última atualização, entre aspas, da Bíblia foram os relatos diretos da vida do Cristo, tirados ou de testemunhas diretas ou assim, de primeira geração, e ali acabou. Porque, por exemplo, para os judeus isso já foi uma aberração total, né? Você pegar o Antigo Testamento e juntar o Novo Testamento. É por isso que eu estou perguntando, né? Se de repente parece uma aberração, mas... Presta atenção, que o Novo Testamento não é uma revelação. Sim. A revelação é a vida de Jesus. É o que aconteceu. Você tá entendendo? Então isso quer dizer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento também não se colocam no mesmo plano, não são espécies do mesmo gênero. Por exemplo, quando Moisés, né? Quando Moisés traz do Alto Monte Sinai os 10 mandamentos, ele está trazendo com conteúdo revelado. Moisés não é revelado. Moisés nasceu, é um ser humano natural. Aquelas palavras é que são reveladas, foram ditadas a Deus ele como lei. Tá certo? Não existe nada disso no cristianismo. O cristianismo tem uma série de acontecimentos que eles são propriamente a revelação. Agora, você não pode dizer, por exemplo, que no Antigo Testamento você tem a história do povo judeu, mas você não pode dizer que tudo o que aconteceu para o povo judeu fosse revelação. Não, você tem alguns acontecimentos privilegiados e outros não. Mas no caso da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele inteira é revelação.